Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil em Bragança Paulista. Nós vamos dar continuidade a mais uma aula da nossa escola dominical de hoje. Como de costume, pelos tempos do coronavírus, em que estamos todos isolados em quarentena, nós estamos fazendo a nossa aula por vídeo e disponibilizando no canal da nossa igreja no YouTube. Então eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like, faça o seu comentário, a sua pergunta, porque isso é importante para nós. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre o livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio, do pastor Kenneth E. Bailey. Nós estamos fazendo uma sequência de estudos do encontro de Jesus com as mulheres. Nós já falamos do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. Nós já falamos do encontro de Jesus com a mulher pega em flagrante adultério. E hoje nós vamos falar da mulher na casa de Simão, o fariseu. Esse texto está em Lucas, capítulo 7, de 36 a 50. Eu peço que você abra sua Bíblia, acompanhe comigo essa história. Eu vou fazer a leitura é um pouco longa, são 14 versículos, mas eu peço que você preste bastante atenção. Lucas, capítulo 7, de 36 a 50. Diz assim a palavra de Deus. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou logo lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento. E estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Replicou-lhe: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, nesse texto de Lucas 7, de 36 a 50, nós temos contato então com Jesus e a mulher na casa de Simão, o fariseu. Essa passagem, meus irmãos, é uma joia literária. São 14 versículos, conta a história de forma bem condensada, traz uma parábola no meio, uma parábola curta, e traz revelações dramáticas, reflexões profundas, e ainda assim ainda achamos uma pequena parábola no meio, uma riqueza literária. Essa história, meus irmãos, pressupõe que a mulher já tinha ouvido Jesus proclamar a sua mensagem de paz, de graça, de compaixão para os pecadores, e os fariseus não concordavam muito com essa versão. Na versão deles, no entendimento deles, eles entendiam que o perdão, a graça de Deus era para aquelas pessoas que cumpriam as leis, né? E não
não que estivesse assim acessível a qualquer pessoa, a uma prostituta, por exemplo, como esta mulher. Eles entendiam que aos cumpridores da lei era que vinha a graça e a compaixão de Deus. Mas essa mulher já tinha tido acesso a essa mensagem de Cristo e já tinha sido tocado por ela. Vamos fazer uma pequena introdução, meus irmãos. Diz assim o texto: um fariseu convidou Jesus para comer com ele. E Jesus foi à casa do fariseu e reclinou-se à mesa. E eis que havia uma mulher que era uma pecadora da cidade. Então o texto nos introduz essa história dessa maneira. Meus irmãos, nesse pequeno trecho da introdução, a gente já percebe aqui que nessa cena já há uma tensão causada por coisas que não aconteceram, né? Pois se tivessem acontecido, estavam todas relatadas aqui. Porque Jesus, como convidado do fariseu, ao entrar na casa do fariseu, foi omitido a ele as cortesias tradicionais. Como, por exemplo, a um visitante exigia-se o ósculo santo, o beijo. Exigia-se para receber um visitante água para os seus pés e para as suas mãos, óleo para lhe ungir a cabeça. O ósculo santo, como eu já disse, né, com isso eles diriam: o Senhor é bem-vindo aqui. Como isso não acontece, então já está tenso, fica um clima tenso ali, né? Meus irmãos, a cultura de receber bem uma visita existe em todos os lugares. Por exemplo, na nossa cultura, aqui no Brasil, nós recebemos alguém na nossa casa, né? Então, a gente age mais ou menos assim, com pequenas variações. Olá, fulano, como vai? Tudo bem? Que prazer em recebê-lo, né? Vamos entrar? Né? Convida a pessoa para entrar na sua casa. Você aceita uma água? Você aceita um café? Né? Você quer se sentar? Em seguida, o anfitrião vai, desliga a sua televisão para dar a entender àquele visitante: olha, a minha atenção é toda para você, vamos conversar. E assim a pessoa se sente bem recebida, se sente benquista naquela cidade, naquela casa. Muito bem, meus irmãos, aqui, nessa cultura do Oriente Médio, hospedar um rabino é uma grande honra, né? É uma coisa assim muito honrada, né? Então, só que para Jesus foi omitido esses sinais de boas-vindas. Como deveria ser, meus irmãos, exatamente? Abraão, em Gênesis capítulo 18, no versículo 1 a 8, nos dá um grande exemplo de hospitalidade, que é quando Abraão recebe aqueles 3 homens que foram enviados por Deus para visitá-lo, né? Para trazer a notícia de que Abraão seria o pai de grandes nações. Deus enviou 3 homens, né? Provavelmente 3 anjos. E Abraão identificou aqueles homens e os recebeu da seguinte maneira. Gênesis 18, de 1 a 8. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguirei avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo.
Tomou também a coalhada, o leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante dele e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então aqui Abraão nos dá uma lição, né, de como se faz para receber bem uma pessoa, né? Então depois de tudo servido, ainda Abraão ficou de pé como se pronto para servi-los em mais alguma coisa que se isso fizesse falta, se faltasse alguma coisa. Muito bem, meus irmãos, voltando aqui à nossa história. Então, esses sinais de bem-vindo foram negados para Jesus. Então, Jesus poderia muito bem entender o seguinte: olha, vejo que não sou bem visto aqui, que não sou bem-vindo aqui. Poderia sair vermelho de raiva e não voltar mais. Mas Jesus não age dessa forma. Ele reage de uma forma totalmente diferente. Ele simplesmente entrou e se reclinou no sofá. É uma reação bem incomum, meus irmãos. Ele poderia muito bem ter ido embora. E o que acontece em seguida? Como nós já lemos na história, meus irmãos, uma mulher estava na sala, uma pecadora da cidade. Não cita o nome, mas era uma pecadora da cidade. Como isso é possível, meus irmãos? Eles convidam Jesus e uma mulher, uma pecadora da cidade, estava lá. Esse também era o costume da época. Então, quando ia se receber um rabino, ia servir-se provavelmente um banquete, um lanche, um jantar, uma comida, a porta daquela casa que ia receber o rabino ficava aberta para outras pessoas que quisessem entrar e ouvir aquele homem falar. Então era comum os mendigos entrarem, a mulher pecadora entrou e ficou ali assistindo. Então, provavelmente para ver o que Jesus iria falar, e depois que comessem, né? Os convidados comeriam primeiro, o anfitrião comeria, os outros convidados da festa, e logo em seguida o alimento seria distribuído para a mulher, para outros que estavam ali, que não teriam sido convidados, para os mendigos, para os pobres, para aquela mulher que estava ali. Muito bem, meus irmãos. Aquela mulher estava ali, por isso, que ela poderia entrar naquele ambiente, e também porque ela estava muito feliz e ansiava por um encontro com Jesus. Ela queria demonstrar a ele toda a gratidão dela por ter tido os teus pecados perdoados, por ter tido acesso à compaixão e à graça de Jesus. Ela sabia e queria estar ali para agradecer a Jesus. Meus irmãos, essa mulher já tinha um entendimento perfeito de gratidão e louvor a Deus pela bênção recebida. Mas para aqueles homens que estavam ali, cujo objetivo era simplesmente humilhar Jesus publicamente, não era assim que funcionava. O judeu daquela época pensava que tinha que haver um sistema de compensação para que os seus pecados fossem perdoados. Mas como se dá isso? Vocês se lembram da história de Zaqueu? Zaqueu era um coletor de impostos que exagerava na cobrança dos impostos e cobrava a mais. Quando ele se converteu, quando esteve naquele encontro com Jesus, se converteu, ele prometeu devolver X vezes mais se porventura ele tivesse defraudado alguém. Esse é o sistema de compensação ao qual eu estou falando. Então, tinha que ter o arrependimento, tinha que ter uma compensação pelo pecado, e aí você teria o acesso à graça e o perdão e a compaixão de Deus, né? E isso funcionava na cabeça daqueles homens. Por isso esses homens, meus irmãos, desprezavam mulheres como ela, como uma prostituta. Como ela poderia restituir o que ela tinha feito? Então é como se para aquele tipo de pessoa não houvesse perdão. Ela não tem como compensar o que foi o pecado que ela tinha cometido. Tá? Então, era assim que eles pensavam. Muito bem, meus irmãos. Quando a mulher então soube que Jesus estava comendo na casa do fariseu,
ela trouxe um vaso de alabastro com perfume e, pondo-o atrás dele, aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas e a enxugar com os seus cabelos. Eu quero me ater aqui nessa parte do texto, meus irmãos, quando ela soube que ele está comendo na casa do fariseu. Esse comendo na casa do fariseu não significa que o alimento está servido e eles já estão comendo ali. É mais ou menos, meus irmãos, o significado desse trecho é mais ou menos assim, ó, quando a gente vai receber um pastor visitante e alguém pergunta, cadê o pastor visitante? Ele está posando na casa de fulano de tal. Ele não está lá dormindo nesse momento, né? Então, ele está... esse comendo na casa do fariseu tem esse mesmo sentido. Significa que o fariseu é o anfitrião dele. Ele está lá, está comendo, está posando, vai ficar um tempo lá. É ele que está recepcionando Jesus. É nesse sentido. Muito bem, meus irmãos. Essa mulher, então, ela entra na sala para agradecer Jesus pelo perdão. E ela não imaginava que Simão negasse todas esses sinais de bem-vindo, de boas-vindas a Jesus. Ela ficou chocada pelo fato, por tamanho desrespeito com Jesus, um rabino que estava ali. Como ela imaginou na cabeça dela o seguinte, meus irmãos, como pode fazerem isso com uma pessoa tão maravilhosa como Jesus, um homem que vem disposto a nos perdoar, não nos cobra nada, a sua graça, a sua compaixão tem atingido todas as pessoas e eles fazem isso com ele, né? Essa humilhação pública, né? Deixando claro que Jesus não era bem-vindo naquela casa. Então ela fica chocada com essa atitude de Simão, né? E percebam, meus irmãos, o seguinte, o texto relata que uma pecadora da cidade estava ali, que era essa mulher. Mas aqui, meus irmãos, nós percebemos que há dois tipos de pecadores. Os transgressores das leis, tais como essa mulher era uma transgressora da lei, era uma pecadora, provavelmente uma prostituta, né? E nós temos aqui também, meus irmãos, os cumpridores da lei, que também eram pecadores. Então são duas modalidades de pecadores, os transgressores da lei e os cumpridores da lei, né? Há um certo atrito entre esses dois grupos de pessoas. Os cumpridores da lei, né, olham para a mulher e diz assim, essa pecadora, né, está aqui no nosso meio. Os transgressores da lei, as pessoas como essa mulher, olhavam para esse grupo que também era pecador, eram pecadores, e fala, cambada de hipócritas, né? São ditos cumpridores da lei, mas também pecam. Então, assim, havia uma certa acusação entre eles. Eles não se davam, né? Um por ser o transgressor da lei, ter o nome de transgressor da lei, e outros por ser os cumpridores da lei. E, muito bem, meus irmãos, essa troca de acusação entre eles era muito comum, né? Mas o foco aqui de Jesus era nessa mulher, né? Então nós vamos ver, meus irmãos, como se procedeu as atitudes dessa mulher. A mulher, quando viu tudo aquilo, ficou indignada. A mulher descobriu o seu cabelo e começou a tocar Jesus, enxugando-lhe os pés, né? Meus irmãos, o ato de a pessoa descobrir os cabelos não era aceito por aquela sociedade, né? A obrigação da mulher era cobrir os seus cabelos, né? A mulher era considerada uma mulher de decoro quando ela cobria os seus cabelos. O fato de mostrar os cabelos, meus irmãos, era considerado um ato sexualmente provocativo.
né? Era muita intimidade, né? Então, tinha essa conotação o mostrar os cabelos. A mulher era tida como piedosa quando ela cobria bem os seus cabelos e não deixava transparecer. Mas o que aquela mulher está demonstrando, meus irmãos, não tem nada a ver com provocação sexual. Ela estava demonstrando a sua máxima lealdade para Jesus e tentando minimizar a situação, aquela situação de vexame, de humilhação, quando Jesus entrou na sala. Que foi negado a ele que água para lavar os pés, então ela lava com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Esse é o objetivo dela, né? Então, mas aqueles homens, né, olham que vergonha, que coisa feia que essa mulher está fazendo, né? Está mostrando os cabelos, como se estivesse mostrando, né? Mas a mulher não se deixou intimidar por isso, né? Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, tem uma história antiga que diz o seguinte: uma mulher, ela tinha 2 filhos, os 2 eram sumos sacerdotes. E o sumo sacerdote, um deles está lá fazendo as atividades de sumo sacerdote, no meio dos atos de sumo sacerdote, quando ele, sem querer, colocou a mão numa pessoa, esbarrou numa pessoa. A partir daquele momento ele estava contaminado, por ele ter relado em outra pessoa, ele não poderia concluir os atos. Então veio o seu irmão e concluiu os atos de sumo sacerdote. E as pessoas foram falar com a mãe deles, né? Falar para ela: puxa, que mulher de sorte você é. Tem 2 filhos sumos sacerdotes e os 2 fizeram os atos hoje, no mesmo dia, né? Que mulher de sorte é você. Da onde vem tamanha bênção, né? Aí vejam como eles dão valor a se cobrir os cabelos. Ela disse assim: olha, eu sou tão abençoada assim porque nem as vigas da minha casa viram o meu cabelo. Ou seja, aquela mulher cobria os seus cabelos até dentro de sua própria casa. E aquilo era atribuído a ela como piedade, né? Então, para vocês verem como é a relação das pessoas naquela época com mostrar os cabelos, né? Então, assim, era uma coisa muito levada muito a sério. Muito bem, meus irmãos, avançando um pouco mais. Quando o fariseu que o convidara viu isso, disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que espécie de mulher é esta que o está tocando, pois é uma pecadora. Jesus respondeu-lhe e lhe disse: Simão, tem uma coisa para conversar com você. E ele respondeu: diga, mestre. Meus irmãos, Simão estava chocado e surpreso com o fato de Jesus ter aceito o toque daquela mulher. Simão considerou: isso é intimidade demais, isso não pode ser assim, né? Então, Simão ficou chocado com a aceitação de Jesus dos atos daquela mulher. Meus irmãos, Jesus aceitou os atos dela. Ao aceitar os atos dela, Jesus está demonstrando algumas coisas. Primeiro, ele teve empatia com os gestos da mulher. Ele entendeu o que ela queria fazer, que ela estava tentando compensar a falta de educação das outras pessoas. Outra coisa que Jesus entendeu, meus irmãos: se caso Jesus a rejeitasse também os atos daquela mulher, assim como todos estavam fazendo, aquela mulher ia ficar devastada, muito aborrecida, né? Então, Jesus sabia disso, por isso ele aceitou. Outra coisa, meus irmãos, Jesus percebe que a mulher é a única pessoa daquela sala a entender aquela rejeição
que Simão e as outras pessoas estavam fazendo para Jesus. Que o objetivo deles era única e exclusivamente a humilhação pública de Jesus. Somente Jesus e aquela mulher perceberam isso. As outras pessoas deixaram passar despercebido. E ela então está demonstrando para Jesus: Jesus, você não está sozinho. Eu sou solidário a você. Eu faço as boas-vindas. Eu quero de alguma forma compensar a grosseria desses homens, né? A mulher foi a única a ter essa disposição. E finalmente, meus irmãos, Jesus percebe, a mulher percebeu que Deus era com Jesus. Portanto, era importante para ela, naquele momento, oferecer alguma coisa para Jesus. Um agradecimento. Ela estava muito tocada por Jesus ter perdoado seu pecado e queria agradecer, queria fazer alguma coisa de alguma forma. E essa foi a oportunidade dela e Jesus aceitou. Muito bem, meus irmãos. Então Jesus se volta para Simão e diz: tenho uma coisa para dizer para você. Quando Jesus diz isso, meus irmãos, é aquele tipo de frase que introduz uma conversa robusta. Aquele tipo de frase que introduz uma conversa robusta, coisas ásperas iam ser ditas e que talvez o ouvinte não quisesse ouvir, né? Mas Jesus fala: eu tenho uma coisa para te dizer. E começa a falar. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 50 denários e o outro 500. Não tendo eles com que pagar, ele perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele livremente mais perdoou. E Jesus lhe disse: você julgou corretamente. Meus irmãos, obviamente, quem é mais perdoado vai amar mais. Jesus elogiou Simão e disse: você julgou certo. Aqui, meus irmãos, Simão ainda espera que Jesus venha se desculpar por ter recebido aqueles atos de humilhação daquela mulher, né? Simão ainda espera, né, que por esse pedido de desculpa, né, dizendo: olha, eu não queria que essa mulher fizesse isso, mas ela fez, eu sei que isso, né? Eles queriam algum tipo de explicação, porque a finalidade deles ainda é apenas humilhação para Jesus em lugar público, né? E eles então ficam irados com aquela mulher, porque os planos deles não estavam tendo sucesso. Aquela mulher não estava permitindo que Jesus fosse humilhado publicamente, que era a intenção deles. E a ira deles é toda para ela, porque os seus planos, a sua estratégia de humilhação não estava muito bem elaborada, não estava tendo êxito, eles não estavam conseguindo. Vamos avançar mais um pouco na história, meus irmãos. Então, diante dessa conversa robusta, né, que Jesus chama Simão para conversar, ele diz assim, olha: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei aqui em sua casa e você não me deu água para os pés, e ela os molhou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com beijo, mas ela não parou de me beijar os pés desde que entrei. Você não ungiu com óleo a minha cabeça, mas ela me ungiu os pés com perfume. Por isso lhe digo, é evidente que os seus muitos pecados já lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco perdoou, pouco ama. E disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, Simão está ignorando aquela mulher, mas Jesus
usa aquela mulher para evidenciar todo o mal feito de Simão. O que você precisava fazer, você não fez. E olha o que essa mulher vem fazendo. E pontuou o ósculo, a água, as lágrimas, enxugou os pés com o cabelo e foi mostrando um a um, né? Ao defender essa mulher, Jesus demonstrou para ela um amor diferenciado e mudou o foco da indignação daqueles homens para aquela mulher para a pessoa de Jesus. Mais uma vez nós vemos aqui, meus irmãos, Jesus tirando o foco da ira das pessoas para uma determinada pessoa e mudando para si. Nós vimos nas aulas anteriores. A multidão já estava quase avançando em cima de Zaqueu. Jesus muda o foco e faz aquela hostilidade toda virar para ele. Nós vimos na história da mulher pega em adultério. Ela quase sofrendo o apedrejamento, Jesus tira o foco dela e transfere para si. Aqui com essa mulher é a mesma coisa. Então, é a terceira vez que nós vimos isso. Jesus tirar a indignação, a ira das pessoas de uma determinada pessoa e muda para si, transfere, puxa para si mesmo, né? Assim, então a gente vê que esse é o método que Jesus usa. Ele livra as pessoas e muda e se coloca no lugar, né? Com uma verdadeira empatia divina, a ira das pessoas muda para a pessoa de Jesus. Ao decidir, então, meus irmãos, oferecer agradecimento a Jesus pelo perdão, uma coisa interessante que a gente vai perceber aqui. O que era o costume na época? Era a pessoa ir para o templo, oferecer sacrifícios em libação dos pecados, pela remissão dos seus pecados, oferecia sacrifícios. Essa mulher faz o contrário. Ela vem até Jesus e, sem oferecer sacrifício nem nada, oferece o seu louvor, a sua gratidão toda para Jesus. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Essa mulher entendeu perfeitamente quem é Jesus. Essa mulher confirma sua noção exata da divindade de Jesus. Essa mulher entendeu que ela estava de frente do Messias, do Filho de Deus, do Salvador. Por isso ela recorre somente a Jesus. Ok? Então, meus irmãos, os que estavam reclinados com ele à mesa começaram a dizer: quem é este que também perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vai em paz. Os demais convidados, meus irmãos, ainda estão em dúvida sobre quem é Jesus, né? Enquanto que essa mulher já sabe quem é. Ela já tem certeza que ele é o Salvador e já demonstrou a sua fé para Jesus. Jesus já concordou, já aceitou os seus atos. Ela já obteve a salvação. E ainda por cima, meus irmãos, Jesus fala: vai-te em paz. Recebeu toda a aprovação de Jesus, recebeu todo o perdão de Jesus, seus pecados não existiam mais, né? Porque essa mulher teve uma visão verdadeira, íntegra de quem é Jesus. Tem uma pergunta aqui, meus irmãos, que eu não consigo responder. Por que algumas pessoas veem quem é Jesus amplamente, na sua totalidade, entende, e uma multidão que está em volta, que viu as mesmas coisas, não conseguem ver Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus, não conseguem ver a sua divindade, apesar de todos os sinais que Jesus demonstra, apesar de sua graça, sua compaixão estar disponível para essas pessoas. Me responda nos seus comentários se você sabe o porquê isso acontece. Porque ficou evidente aqui, olha, essa mulher identificou as verdades sobre Jesus e aquelas pessoas continuavam cegas. É um mistério para mim, né? E Jesus, então, meus irmãos, deixa claro, né, que
tanto o seu perdão está disponível para os dois tipos de pessoas, tanto os que são os pecadores, como aquelas pessoas que são os que praticam a lei, mas ainda continua cometendo pecados. Então, a gente percebe aqui que a liberação do perdão são para ambas as pessoas, ok? Muito bem, meus irmãos. A mulher na casa de Simão, o fariseu. São grandes lições que nós aprendemos aqui hoje. Resumindo, meus irmãos, sobre perdão e amor. Quanto mais perdão o crente recebe de Jesus, mais amor ele oferece para Jesus. Há dois tipos de pecadores, e Jesus a sua compaixão atinge aos dois, tanto os cumpridores da lei quanto os transgressores da lei. Ambos carecem da liberação de perdão por Jesus. Fé, obediência, perdão, salvação e paz. Esses 5 temas, meus irmãos, estão ligados aqui nessa história, são tratados aqui nessa história, e essa pequena aula que nós estamos fazendo não é suficiente para abordar temas tão densos, tão complexos e com tanto assunto a se desenvolver. Então eu te desafio a voltar para esse texto, ler esse texto, porque aqui há grandes lições sobre fé, sobre obediência, sobre perdão, sobre salvação e sobre paz. Esse tempo que nós estamos usando aqui é insuficiente para tudo isso, mas tudo isso está presente nessa lição, ok? Eu agradeço, era isso que eu tinha para hoje, eu agradeço a sua presença aqui até esse momento, e continuo pedindo para que você entre, se inscreva no canal da nossa igreja, deixe o seu like, divulgue esses vídeos, compartilhe com seus amigos, para que a gente possa levar até os confins da terra a palavra de Deus. Obrigado.